Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos nesta segunda-feira, logo após o domingo da Divina Misericórdia, para refletirmos a respeito de uma das graças especialíssimas que Deus quer nos dar exatamente para recebermos a sua misericórdia. Hoje nós vamos falar a respeito da contrição perfeita. A ocasião de nós falarmos da contrição perfeita é porque, claro, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, em muitos lugares do mundo, as pessoas não têm acesso à confissão, né? E como é que a gente faz quando não tem a confissão sacramental? Né? Como que a gente pode fazer para receber o perdão de Deus? Existe uma possibilidade que é exatamente fazer um ato de contrição perfeita. Eu vou explicar aqui para vocês o que é esse ato de contrição perfeita. Então, o nosso programa, nessa primeira parte explicativa, vai se dividir mais ou menos em duas partes. Primeiro, eu vou explicar para você o que é essa realidade do arrependimento do pecado em geral, antes de entrarmos na contrição perfeita. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é que como é o tipo de arrependimento, a dor pelo pecado que eu preciso ter para que a minha confissão seja válida. Então, nós vamos chegar na contrição perfeita. Mas antes de falar da contrição perfeita, a gente tem que ter o mínimo que é exigido para que você vá lá, contando seus pecados para o padre, você receba a absolvição. Se você não tem nem esse mínimo, é evidente que a contrição perfeita é algo a mais do que isso, né? Então, aqui é que está a coisa. Primeiro, em que consiste esse arrependimento básico, fundamental? Aí, este arrependimento básico, fundamental, na segunda parte, nós vamos entender que ele pode ser de dois tipos. Ou seja, pode ser uma contrição imperfeita, que a gente chama de atrição, e ela é suficiente para a confissão, mas ela em si ela não perdoa os pecados. Quem vai perdoar os pecados é a confissão. E existe um outro tipo, né, de arrependimento, que é a contrição perfeita, que, uma vez alcançado, você já é perdoado dos pecados na hora e não é necessária a confissão para perdoar os pecados. A confissão ela é necessária como um voto de obediência a Deus, sem o qual você volta de novo a perder o estado de graça. Vamos então esclarecer a coisa. Então vamos para a primeira parte. Calma lá. Não vamos falar de contrição perfeita ainda não. Vamos falar somente do que é essa realidade da contrição em geral. Aquilo que Santo Afonso chama de dor pelo pecado. Cuidado com a palavra dor, né? Que não é exatamente dor. Se você for lá no meu site, padrepauloricardo.org, você vai encontrar na página dessa transmissão aqui um PDF que você pode baixar. Fui eu quem fiz essa tradução aqui. São 4 páginas de Santo Afonso, grande doutor da moral, que nos explica, então, o que é essa dor, o arrependimento pelos pecados, né? E o que é a contrição perfeita e a contrição imperfeita, o que é a atrição e a contrição, né? Então, aqui para quem quiser aprofundar. Eu vou seguir mais ou menos o esquema dele, mas bastante livremente, e você pode depois conferir o que é que ele diz. Então, veja só. Para você cometer um pecado mortal, né? Você precisa receber o perdão desse pecado. Como é que deve ser o arrependimento de uma pessoa que está se preparando para confessar, né? Ele tem que ter, segundo Santo Afonso, 5
características. O arrependimento, ele deve ser verdadeiro, sobrenatural, supremo, universal e confiante. Então, a dor pelo pecado deve ser verdadeira, sobrenatural, supremo, universal e confiante. Essas 4 coisas, essas 5 coisas. Vamos passar essas 5 coisas. Vamos lá. Primeiro, a dor, diz Santo Afonso, deve ser verdadeira. Cuidado com a palavra dor aqui, tá? É a palavra que Santo Afonso usa, mas o que nós estamos falando aqui não é de um sentimento, é de um ato da vontade. Nós vamos explicar já já. Calma lá. Mas tem que ser uma coisa verdadeira, ou seja, um arrependimento verdadeiro. O que quer dizer arrependimento verdadeiro? Quer dizer que não pode ser da boca para fora. Ok? Então, se você... para ter os pecados perdoados, eu tenho que fazer, então, um ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Ou seja, essa recitação desta oração, ela não é um ato de contrição, ela é uma oração. O ato de contrição é um ato da sua vontade e tem que sair do fundo do seu coração. Ou seja, tem que ser uma coisa sincera, tem que ser feito do fundo do coração. Não adianta fazer só da boca para fora. Não adianta fazer somente para um teatro, né? Não é isso. Então, acho que não precisa gastar muito tempo para explicar isso, né? Se você vai ser perdoado, tanto na confissão, como depois na possibilidade, se você receber a graça de uma contrição perfeita, o arrependimento precisa ser verdadeiro. A segunda coisa é que ele precisa ser sobrenatural. Aqui a coisa fica um pouco mais elaborada. Por quê? Porque você não pode se arrepender do seu pecado simplesmente por causas naturais. O que seria um arrependimento por causa natural? Né? Eu aprontei, fiz uma coisa, mamãe vai bater em mim. Ah, eu estou arrependido. Não quero mais. Não, mamãe, não, pronto, estou arrependido. Perdão. Isso é um arrependimento. Mas o arrependimento é uma causa natural, que é que você não quer levar a surra da sua mãe. Ou então você vai e toma drogas. Aí tomando drogas começa a ter consequências na sua saúde. Você começa a ver isso, você se arrepende do que você fez por causa das consequências com a sua saúde. Ou então você vai e pega o carro, né, alcoolizado, bate o carro, destrói o seu carro, quebrou um poste, tem que indenizar agora a propriedade alheia, etc e tal. Você fica profundamente arrependido. Mas isso são causas naturais de arrependimento. Para que você seja perdoado dos seus pecados, você precisa se arrepender por realidades sobrenaturais. Porque você, por exemplo, pecando com um pecado mortal, você perdeu o céu. Você mereceu o inferno. Isso é sobrenatural. Por quê? Porque Deus revelou que aquele pecado é horroroso. E você fica até com vergonha de Deus. Isso é sobrenatural. Não é? Quando você chega e diz, nossa, com o pecado eu ofendi a Jesus. Isso é sobrenatural. Não é? São coisas do Espírito, são coisas de Deus. Você está arrependido. Por quê? Com o seu pecado, você perdeu o céu porque ofendeu a Deus. Você mereceu o inferno porque ofendeu a Deus. Tem que haver essa realidade sobrenatural. Né? Então, um arrependimento. Se você vai lá na confissão, sei lá, Deus me livre, mas você matou uma pessoa e a polícia está atrás de você. E você está arrependido porque você desgraçou com sua vida. Agora sua vida é de foragido. Você está arrependido do que você fez. Aí você chega para o padre e pede perdão. Mas não tem sobrenaturalidade nenhuma nesse seu arrependimento. Você está arrependido das consequências naturais do seu pecado. Você não está arrependido de ter ofendido a Deus com o seu pecado. Está entendendo? O terceiro ponto para que haja uma dor pelo pecado, e aqui está o ponto mais
mais delicado é que a dor por esse pecado deve ser suprema, deve ser suma. O que quer dizer isso? Eu vou ler agora o texto de Santo Afonso só porque ele é cirúrgico, preciso. Ele diz o seguinte: quando dizemos que a dor deve ser suprema do arrependimento do pecado, não quer dizer que a dor deva ser acompanhada de lágrimas. O arrependimento não é uma questão de sentimento. Ok? Não é sentimento. Se tiver lágrimas, ótimo. Mas não precisa de lágrimas. E nem precisa, diz ele, de sensibilidade positiva, ou seja, que você sinta alguma coisa. O arrependimento, se tiver, tudo bem, gente. Ótimo. Mas não é necessário você sentir o arrependimento. E é por isso que muita gente tem dificuldade de entender e de digamos assim, eu acho que não me arrependi. Eu acho que não me arrependi. Por quê? Porque a pessoa quer um sentimento. Não é um sentimento. O arrependimento não está no sentimento. Quando a gente fala dor, essa palavra é um pouco equívoca, porque não é um sentimento de dor. É o quê? Basta que esta dor seja um ato apreciativo da vontade. Ou seja, você, com a sua inteligência, viu uma coisa que você fez, e agora a sua vontade, aquela faculdade livre que você diz sim ou não a uma coisa, né? Com um ato da vontade, você precisa agora detestar algo. E detestar o quê? Um ato apreciativo da vontade, ou seja, que a pessoa deteste o fato de ter ofendido a Deus. Ok? Ainda tem um pedaço aqui, calma. Eu não li, eu pulei um pedaço, só estou dizendo. Mas você entende o que é detestar? Detestar quer dizer o seguinte: Deus me revelou que isso é pecado. Sei lá, o sujeito gosta de cocaína. Mas aquilo é pecado porque aquilo prejudica, né, a sua saúde, aquilo tira a sua lucidez, etc e tal, aquilo não é uma coisa boa, Deus revela isso, você continua sentindo que aquilo é gostoso. Mas num ato da vontade, se Deus disse que isso faz mal, então eu detesto isso. Você comete adultério, você continua achando agradável o adultério, mas num ato da vontade, Deus revelou, Deus disse, Deus, na sua inteligência, você aceita, Deus me diz que isso é pecado, que isto o ofende, então eu detesto o adultério. Pronto, isto é um arrependimento. Ok? Mas esse arrependimento, está nos explicando Santo Afonso, ele precisa ser sumo. Isso quer dizer o seguinte: como diz o propósito de São Domingos Sábio, antes morrer do que pecar, isso deve estar em todos os nossos propósitos. Isso é para todo mundo. Por quê? Porque para que haja verdadeiro arrependimento, não pode ter essa cláusula que diz assim: não, eu estou arrependido, mas se o negócio engrossar, a gente cede e depois dá uma confessada, né? Isso não é arrependimento. Está entendendo? E aqui, gente, olha só, isso aqui que eu estou falando não é a contrição perfeita, hein? Isso daqui é para a sua confissão ser válida. Se você não está se arrependendo corretamente, a primeira coisa que eu estou te ensinando é confessar. Não é? A contrição perfeita é algo ainda mais do que isso. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Que você tem que chegar a dizer: não, os pecados graves, eu prefiro morrer do que fazer um pecado grave. Isto é arrependimento. Eu não vou mais voltar a cometer esse pecado. Agora, é que talvez você nunca tenha parado para pensar.
Você diz, padre, o senhor está dizendo assim, então pronto, eu nunca me arrependi na vida. Não, é que você talvez nunca tenha parado para pensar o que é que você faz quando você se arrepende. Mas, se você for parar para pensar mesmo, é isto. Eu estou ajudando você a solidificar o seu arrependimento, para que você entenda realmente que o arrependimento de um pecado grave é também no venial, mas aqui nós estamos falando de voltar em estado de graça, né? Então, estamos falando do pecado grave. O pecado grave, se você está realmente arrependido, você prefere sofrer penas, todas as outras penas, do que pecar. Então ele é supremo. Ou seja, eu prefiro qualquer outro mal, mas não o mal de ofender a Deus. O mal de ofender a Deus de jeito nenhum, qualquer outra coisa. Me arranca a mão, eu perco o emprego, não adianta, meu marido está ameaçando divórcio, etc e tal, mas eu não vou ofender a Deus. Isso é arrependimento. Tá? Então, o arrependimento tem que ser supremo. E Santo Afonso, né, diz aqui que as pessoas têm almas temerosas, principalmente quem tem tendência para escrúpulo, né? Eu vou retomar a leitura. Então, basta que esta dor seja um ato apreciativo da vontade, ou seja, que a pessoa deteste mais o fato de ter ofendido a Deus do que qualquer outro mal que pudesse lhe acontecer. Isso é supremo. É um ato da vontade que diz, não quero. Mas nem que você... Mas eu vou lhe torturar. Então pode torturar, não vou. Não vou ofender a Deus. Isso é um arrependimento. Então ainda não estou falando da contrição, estou falando do arrependimento que você tem que fazer quando você vai se confessar. Se você tem pecados mortais, que você diz assim, não, eu estou arrependido, mas também ninguém é de ferro, né? Se acontecer tal coisa assim, a gente cede. Então você não está arrependido. Pense bem no que está fazendo. É importante que as almas temerosas, que costumam se inquietar, saibam o seguinte: se não sentem sensivelmente a dor de seus pecados, basta que se arrependam com a vontade, ou seja, que queiram se arrepender preferindo perder tudo do que ofender a Deus. Santa Teresa deu uma bela regra para saber se uma alma tem verdadeira dor pelos seus pecados. Se a alma tem um propósito verdadeiro e preferiria antes tudo perder que perder a graça de Deus, então se alegre, porque então ela tem uma verdadeira dor dos seus pecados. Então isso daqui é o que mais falta, gente. É o que mais comumente falta no arrependimento das pessoas. As pessoas não detestam o pecado, né, em sumo grau. Né? Então é necessário a gente se dar conta disso. Quarta qualidade do arrependimento. Então ele tem que ser, veja lá, vamos recapitular. Tem que ser verdadeiro, tem que ser sobrenatural, tem que ser sumo ou supremo, tem que ser universal. Isso quer dizer o seguinte: todos os pecados mortais. Se você está arrependido, perdeu o estado de graça, você está em pecado mortal e você quer sair do pecado mortal, você tem que deixar todos os pecados mortais de uma vez e para sempre. Não tem esse negócio, eu vou me converter aos poucos. Né? Não tem esse negócio de dizer assim, eu cometo adultério uma vez por semana, então vamos fazer o seguinte, ao invés de cometer adultério uma vez por semana, eu vou começar a amenizar, eu vou fazer uma vez por mês, aí depois eu passo uma vez por semestre, aí depois eu passo uma vez por ano. Você não está arrependido. Tá? Os pecados mortais, tenha coragem, meu filho, minha filha, coragem. Pecado mortal, você tem que largar todos de uma vez e para sempre. Peça essa graça, Deus quer dar essa graça a você. E, finalmente, o pecado mortal, o arrependimento do pecado mortal
deve ser confiante. Quer dizer que tem que haver uma confiança na misericórdia divina. Isso é muito bonito, né? Nós estamos aí, acabamos de celebrar o domingo da Divina Misericórdia. Por quê? Porque os condenados ao inferno, não estou falando de gente nesse mundo não, estou falando de gente que já está no inferno, eles estão arrependidos dos pecados deles. Mas não porque ofenderam a Deus. Por causa das consequências que eles tiveram que pagar. Santo Afonso recorda Judas, né? Também lamentou a sua traição. Está escrito lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 4. Judas se arrependeu, mas aquele arrependimento não foi eficaz. Por quê? Porque não foi um arrependimento confiante. Judas disse lá, pequei entregando sangue inocente. Peccavi tradens sanguinem iustum. Então Judas, arrependido, disse pequei. E por que ele não foi perdoado? Por que Judas não está no céu? Não tem um São Judas Iscariotes, só tem o São Judas Tadeu. Por que não tem São Judas Iscariotes? Porque ele se arrependeu. A gente vê aquele filme do Mel Gibson, ele está arrependido. Ele chega lá, ele devolve as 30 moedas. Solta Jesus. Ele está arrependido das consequências do pecado, mas não arrependido dos pecados que têm ofendido a Deus. E além disso, ele desespera, como Caim. Caim também reconheceu o pecado dele de ter matado Abel, né? Mas desesperou do perdão. E ele disse, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13, o meu pecado é grande demais para que eu possa merecer o perdão. Por isso, Caim está no inferno. Por quê? Porque ele desesperou do perdão de Deus. O arrependimento tem que ser confiante. Você tem que entender o seguinte, está escrito lá na primeira carta de São João, se o teu coração te acusa, Deus é maior do que o teu coração. Ou seja, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado que você possa realizar. Qualquer pecado, qualquer situação de pecado, o amor de Deus, ele é infinitamente maior. Então não tem pecado que você cometa que Deus não possa perdoar. Mas se você se desespera, você não vai ser perdoado. Então precisa ser confiante. Ok? Então vejam só. Aqui essas 5 qualidades do arrependimento. Então se você está preparando sua confissão, se você tem pecados mortais, a sua confissão você precisa apresentar. Eu vou falar só dos pecados mortais hoje para não complicar muito a cabeça de vocês. Porque a coisa é só a questão de voltar ao estado de graça. Pecados veniais a gente fala outro dia. Mas o que você tem que fazer? Eu tenho pecados mortais para me confessar? Muito bem. Então, primeira coisa, eu tenho que me arrepender de verdade e não fazer teatro para Deus. Segundo, eu tenho que me arrepender por alguma razão sobrenatural. Porque eu, ofendendo a Deus, perdi o céu, mereci o inferno. Tem que ser alguma coisa sobrenatural. Tá? Terceira coisa, eu tenho que me arrepender e, se é um pecado mortal, eu tenho que preferir qualquer coisa, mas nunca mais pecar. Pagar o preço. Entendeu? Eu prefiro qualquer sofrimento, mas o pecado não. Tá? E dentro dessa realidade do arrependimento precisar ser sumo, da dor precisar ser suma, é que muita gente se arrepende de forma bastante fraca. Tem que ser universal, todos os pecados mortais. Não tem esse negócio de... Né, ele dá um exemplo aqui de São Sebastião. Né? São Sebastião Mártir, o soldado romano, ele traçava o sinal da cruz sobre as pessoas doentes e ficavam curadas. Aí teve lá um sujeito chamado Croácio, que estava doente. O Sebastião disse, você vai ser curado. Só que você faz o seguinte, pega todos os ídolos que você tem na sua casa e queima todos. Aí o Croácio foi lá, pegou,
99,9% dos ídolos, mas deixou um lá escondidinho, que é o preferido dele. O resto ele queimou tudo. Aí Sebastião foi e deu a bênção para ele, ele não curou. Aí foi reclamar. Ah, como que é isso? Sebastião disse, pois é, porque não adianta, de nada adianta você se arrepender de cultuar 99 ídolos e deixar o 100º ali, entendeu? Sobrando. Você está preso ainda. Então a mesma coisa os pecados, tem que ser todos e de uma vez. Pecados mortais que estou falando, mortais. E, finalmente, a confiança em Deus, no arrependimento, na dor, né? Ok? Então isso daí serve para a confissão, isso aí serve para a contrição perfeita, tá? Pronto. Só de dizer isso, você já começou a entender por que é que as pessoas não são perdoadas. Porque falta realmente, né? Agora, qual é a diferença entre a contrição perfeita e a chamada atrição? A diferença básica e fundamental é o motivo. Ou seja, é o item número 2. Lembra que eu falei que tem que ser verdadeiro, sobrenatural, supremo, universal e confiante. O número 2, o motivo sobrenatural, tem que estar tanto na contrição como na atrição. Mas o motivo sobrenatural da contrição é o seguinte: você ter ofendido a Deus. Eu estou arrependido porque eu ofendi a Deus. A maior parte das pessoas, quando se arrepende não em primeiro lugar porque ofenderam a Deus, mas porque se arrependem de ter ofendido a Deus por causa das consequências, que eu perdi o céu mesmo e o inferno. Então, esse arrependimento, ele é suficiente para você levar para a confissão. Mas aqui vem uma coisa maravilhosa. Se você pedir a graça de Deus, peça a Deus a graça. Meu Deus, eu quero vos amar. E do fundo da minha alma, não por teatro, mas do fundo da minha alma, quero vos dizer que eu estou arrependido. E eu não quero nunca mais pecar, porque vós sois tão bom, meu Senhor. E eu vos ofendi, ó meu Deus bondoso. Deixa eu fazer uma comparação para você entender do que é que eu estou falando. Uma coisa é, você desobedece a sua mãe, e ela vem lá com o chinelo na mão, e você diz, eu estou arrependido. Arrependido por causa do castigo. Né? Você me ofendeu, menino. Não, mas eu não vou mais fazer. Eu estou com o chinelo na mão. Agora, uma coisa é você chegar e dizer assim, imagina que você, num momento de loucura, a sua mãe tão bondosa, tão linda, você foi, dá até uma dor só de dizer o que eu vou falar, mas eu vou falar. Imagina que você tenha cuspido no rosto da sua mãe. Nossa. Ai, mamãe, me perdoa. A senhora é tão boa. Olha o que foi fazer. Me desculpa, mamãe. Você vai, limpa o rosto dela, beija a mamãe, diz, mamãe, por favor, me perdoa. Veja, você não está arrependido por nenhum castigo. Você está arrependido porque você ama a sua mãe. Então você está vendo que a diferença entre a contrição perfeita e a atrição é que Deus, na confissão, Ele é tão misericordioso que Ele pega aquele arrependimento que a gente tem, que embora ele seja sincero, sobrenatural, supremo, universal e confiante, porém o motivo dele, sobrenatural, ele é imperfeito, porque você está arrependido de ter ofendido a Deus, mas é sobretudo por causa de você ter perdido o céu e merecido o inferno.
A razão é outra. Agora você chega a dizer, não, eu quero pedir a Deus a graça. O que é necessário? Você pedir, gente, a contrição perfeita é uma graça. É uma graça. Meu Deus, eu estou arrependido. Arrependido porque eu vos amo, porque eu vos ofendi. Veja, dizer isso não com a boca. Dizer isso com a boca é fácil. A gente faz. Toda confissão a gente faz isso e diz isso com a boca. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. A gente diz isso. Toda confissão. Mas fazer o ato interior de me arrepender porque o motivo, o porquê do arrependimento. Essa a diferença entre a contrição e a atrição é o porquê. E por causa dessa diferença, a consequência das duas é absolutamente diferente também. A atrição, você atrito, você continua com seus pecados e precisa da ajuda do sacerdote na confissão para que ele pegue esse arrependimento imperfeito, essa contrição imperfeita e eleve para que você receba o perdão dos pecados. Na atrição tem amor? Tem, mas é um amor incipiente, um amor que está começando. A expressão que Santo Afonso usa é o amor incoado, um amor que começou. E como é que começa o amor? O temor do Senhor é o princípio do amor. Então, a pessoa tem medo. Por quê? Porque eu respeito, né? Veja, é fácil você entender isso, né? Você respeita seu pai e sua mãe? Se você não respeita, você não ama coisa nenhuma, né? Ou seja, todo mundo que você quer amar um dia, como é que começa? Respeitando, porque sem respeito não vai ter amor. Então você vai e teme a Deus, teme ofendê-lo. E esse é o princípio do amor, essa é a atrição. Mas, para que seja uma contrição perfeita, este amor, ele precisa ser um amor realmente perfeito. Isso quer dizer que você precisa amar a Deus e dizer, meu Deus, eu não quero vos ofender por nada deste mundo. Então, o que é a atrição? A atrição chega a dizer, meu Deus, eu me arrependo, porque vos ofendendo, eu perdi o céu e mereci o inferno. Então, eu me arrependo de vos ofender, porque perdi o céu e mereci o inferno. A contrição perfeita é, meu Deus, eu me arrependo, porque vós sois tão bom. A bondade de Deus está em primeiro lugar. Você olhar para o rosto de Jesus na cruz, o rosto de Jesus chagado, o rosto de Jesus sofrido e dizer, Jesus, eu vos ofendi. Eu escarrei na vossa face, meu Deus, tende misericórdia. Jesus, eu quero limpar o vosso rosto como Verônica. Jesus, eu quero beijar o vosso rosto para, assim, reparar a minha culpa. Eu estou arrependido. Faça esses exercícios de oração. Medite sobre a paixão de Cristo, sobre o que você fez com Jesus. E então, quem sabe surge a graça no seu coração de verdadeiramente você estar arrependido dos seus pecados porque você ofendeu Deus. Vejam, não é difícil obter essa graça. Deus quer dar essa graça a todo mundo. E principalmente você, né, que está numa situação que não tem sacerdote para lhe dar a confissão. Você
peça esta graça. Agora, vem uma coisa importante com relação à contrição. Se é verdadeiramente um arrependimento de todos os pecados, você também está arrependido de qualquer possibilidade de você se revoltar contra Deus. Você não vai querer pecar de rebeldia, né? Ora, existe um mandamento de Deus que diz que nós precisamos confessar todos os nossos pecados mortais. Então, vamos supor que você não tem condições de se confessar. Você diz, meu Deus, eu quero me arrepender, e pede a Deus a graça de se arrepender por tê-lo ofendido. Se você receber essa graça, né, os seus pecados são perdoados na hora, mesmo sem confissão. Só que aí, você sai daquela situação e acontece que você agora tem a oportunidade de se confessar com o sacerdote. Aí você diz, não, mas já estou perdoado, então não vou confessar. Pronto, você perdeu a graça outra vez. Por quê? Porque você pecou um pecado de rebeldia. Então, a contrição perfeita, ela tem necessariamente dentro dela um voto de se confessar. De que aqueles pecados que você está sendo perdoado naquele momento, você precisa confessar. Então, vamos esclarecer as coisas para que você não fique perturbado e você entenda como é que funciona o negócio. Que o que eu estou lhe dizendo aqui não é nada de, digamos assim, uma rebeldia, Não, temos que distinguir isso que é a doutrina católica de Santo Afonso Maria de Ligório, que cita, do início ao fim aqui, vocês vão ver, ele toda hora cita Santo Tomás e o Concílio de Trento, Santo Tomás e o Concílio de Trento. Ou seja, isso que é doutrina católica e sólida. Um ato de contrição perfeita, que possui o voto de se confessar, ele é capaz de perdoar os pecados. Então ele é diferente da atrição em duas coisas. Primeiro, o motivo sobrenatural é o ter ofendido a Deus. E uma vez que tem esse ato de caridade, acontece uma consequência: o perdão dos pecados. A atrição é diferente. A atrição, o motivo é sobrenatural, mas não é tão puro, é menos perfeito, e por consequência ela não é capaz de perdoar os pecados. Ela é simplesmente capaz de ser uma contrição suficiente para você levar para uma confissão. E aí o padre vai perdoar. Ok? Então vejam a diferença. Aí você vai perguntar assim, mas pai, mas por que a contrição perfeita ela é capaz de perdoar os pecados? Por quê? Porque ela é a caridade. A contrição perfeita é uma graça divina, é uma graça atual que Deus lhe dá, que dá a você a capacidade de amá-lo naquele momento. E quando você ama a Deus, a caridade não pode coexistir com o pecado. Ela mata o pecado dentro de você. Né? E aí você, como filho, como filha obediente da igreja, que já está em estado de graça, vai depois se confessar para receber a absolvição, mas a absolvição não vai lhe dar o perdão. O perdão você já teve. Você está fazendo aquilo somente por obediência, porque você não é rebelde. E se você se revoltar, perde o estado de graça outra vez, porque cometeu um pecado mortal de rebeldia. Né? Então, assim, o que é que a gente tem que entender aqui? Primeira coisa, que tudo isso que eu estou explicando para vocês é sobretudo para aquelas pessoas que não têm possibilidade de se confessar. Para as pessoas que têm a possibilidade de se confessar, se confessem e procurem a contrição mais perfeita possível. E que se você já está em estado de graça porque você se confessou, mesmo assim a contrição perfeita é uma graça que nós devemos pedir a Deus sempre, porque isso faz com que nós cresçamos espiritualmente. Né? Então, sobretudo para as pessoas que agora
estão em hospitais ou estão em situações que não tem sacerdote disponível, porque não deixam o sacerdote entrar no hospital, ou porque você não consegue encontrar o padre, então não fique em pecado mortal. Peça a Deus a graça. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Por quê? Porque assim, é fácil, sim, teoricamente, o ato da contrição perfeita, porque Deus é uma graça que Deus quer lhe dar. Mas é que que tem pessoas tão apegadas ao pecado e apegadas a si mesmo que elas não conseguem dar o passo desse esquecimento de si para dizer: Senhor, eu estou arrependido por vós, por amor a vós. Então, é isso que está a grande dificuldade. Mas se você sabe o que você tem que obter, então peça. Então, não fique aflito, você que está no hospital, você que está numa situação que não pode ter um padre, peça a Deus essa graça, peça a Deus. Então, claro, tão logo apareça um sacerdote, se confesse. Não negligencie, não vai ficar presunçosamente dizendo assim: não, já estou perdoado, agora não preciso mais confessar. A gente não tem certeza absoluta dessas coisas. Não é? Então, mas o ato de contrição perfeita, que tem essas qualidades do arrependimento, da contrição, mas tem esse motivo sobrenatural elevado, que é a bondade de Deus, o amor de Deus. Tá, vamos lá. Algumas perguntas de vocês aí. Uma pergunta feita no Instagram. O sacramento é válido independente do estado de alma do padre? Sim, o sacramento é válido. Se o padre estiver em pecado mortal, o sacramento vale. Tá? O que faz com que o sacramento não venha a não valer é se, por exemplo, o padre não pronuncia a fórmula direito, né, dos sacramentos, do jeito que é. Se falta a matéria, sei lá, pão e o vinho. No caso aqui da confissão, falta a matéria que é o pecado arrependido. E se o padre não é validamente ordenado, ou se o padre não tem a intenção de fazer o que a igreja faz. São coisas que podem invalidar a confissão. Mas o pecado mesmo do padre não invalida a confissão. Fabiano pergunta o seguinte no YouTube: Padre, o senhor disse que não há pecado que Deus não perdoe. Mas a ofensa contra o Espírito Santo, Deus não nos disse que esse pecado não será perdoado? Veja, acontece o seguinte: quando Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, é porque o pecado contra o Espírito Santo é exatamente um pecado como eu não vou entrar aqui em detalhes quais são as formas de pecado contra o Espírito Santo, mas para você entender, é que o pecado contra o Espírito Santo é como o pecado de desespero de Judas, que foi um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, é um pecado que coloca a pessoa numa situação de que Deus quer perdoar, mas a pessoa não quer ser perdoada. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, Jesus não queria perdoar Judas? Queria. Mas Judas queria ser perdoado? Não. Ele teve aquele arrependimento estranho, egoísta, que não arrependeu mesmo de ter ofendido a Deus. Não é? Então, é isso. Para ficar bem claro. Tá? José pergunta o seguinte, no site: qual é a fórmula válida da absolvição na confissão? Então, a fórmula, o essencial da fórmula é: eu te absolvo de teus pecados. Esse é o essencial. A fórmula completa é: eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas o padre tem que dizer pelo menos: eu te absolvo de teus pecados. É claro que o padre, se ele não pronuncia a fórmula completa, eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre está cometendo uma grave desobediência, né? Começa a mudar a fórmula, etc e tal,
Então, essa parte aí é a parte que você tem que ficar atento, tá bom? Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel no Instagram pergunta: é necessário realizar um exame de consciência antes do ato de contrição perfeita? Veja, às vezes não dá tempo, né? Ou seja, basta que o arrependimento seja geral. O avião está caindo. Não dá tempo de você fazer o exame de consciência. Não é como, então aqui vale aquilo que a gente já está acostumado, por exemplo, na confissão. Você faz o seu diligente ato o seu exame de consciência. Você vai, examina a sua consciência, examina e anota tudo direitinho. Aí vai lá para o padre e confessa. Aí, quando você sai da confissão, tal pecado eu me esqueci. Esse pecado esquecido, não o pecado escondido, pecado esquecido, foi perdoado? Sim, foi perdoado. Você fez um diligente exame de consciência, não se lembrou daquilo, falou tudo sem esconder nada para o sacerdote. Então, os pecados esquecidos são também perdoados. Então, por quê? Porque houve um arrependimento geral dos pecados mortais, dos quais você tinha notícia naquele momento. Não é? Agora, é evidente, se você não está com o avião caindo, se você não está, digamos assim, com uma coisa assim que te dá tempo, se você está no hospital, não tem... Então, claro, se você for pensando individualmente em cada pecado mortal e você pedindo perdão, ótimo, é um bom exercício. Mas para que a contrição aconteça, não é necessário o exame de consciência prévio. É bom que ele exista, mas existem situações em que numa fração de segundo você tem que fazer um ato de contrição, né? Ok? Ilma, no YouTube, pergunta o seguinte: o que se define exatamente como estado de graça? Eu ter me confessado e não ter cometido pecado algum, ou não ter cometido pecados mortais? Então, as duas coisas, Ilma. Ou seja, uma pessoa que nunca cometeu pecados mortais, foi batizado, mas nunca cometeu pecados mortais, essa pessoa está em estado de graça. Mas se por acaso a pessoa cometeu pecados mortais, para voltar ao estado de graça é necessário ela se confessar. Não é? Então, o que é o estado de graça? É o seguinte: quando você comete um pecado mortal, veja, vamos primeiro entender. A pessoa, quando ela recebe a graça, que ela é justificada, que acontece uma modificação na alma dela e ela recebe, né, aquilo que a gente chama de organismo espiritual. Então, você acabou de ser batizado, você houve uma modificação na sua alma, você tem um organismo espiritual, você tem a graça em você, você tem, sobretudo, atenção aqui que é a coisa importante, você tem a caridade. Você tem o amor sobrenatural de Deus, que Deus derramou em você. Você pode nem sentir, mas se você está um bebê recém-batizado que acabou, Deus ali derramou a caridade no coração dele. Pois bem, aí o que acontece? A pessoa vai e peca. Então, se a pessoa peca, ela perdeu a caridade. E sem a caridade não é possível entrar no céu. Sem o amor, caridade. Então, o que a confissão faz? Ela restabelece a caridade. Mas, se não é possível a confissão, a contrição perfeita ela também restabelece a caridade, porque ela é um ato de caridade. Né? A atrição é um ato de caridade bem imperfeito e rudimentar, que a confissão pega e eleva. Mas a contrição perfeita quer dizer que é um ato de caridade que não está faltando parte nenhuma. Então quer dizer que ali é Deus. Se você vê a caridade brotando no seu coração, é porque Deus colocou a mão. Deus deu a graça. Porque a caridade não é nossa. É Deus quem faz. Então por isso que Deus infunde a caridade e o pecado é perdoado. Não é? Bernardo, no YouTube, pergunta o seguinte: Padre,
Como eu posso ter forças para pedir a graça da contrição perfeita e fazer um bom exame de consciência e confissão? Veja, Bernardo, são coisas diferentes, né? Ou seja, você fazer um bom exame de consciência é uma coisa que, claro, é bom, importante que você peça as luzes de Deus para fazê-lo. Mas, uma vez que você fez o seu diligente exame de consciência, né, é necessário agora você aplicar a vontade para o arrependimento. Isso é uma das coisas que Santo Afonso fala aqui no texto, né? E ele diz, logo no início, né? Deixa eu pegar aqui. Ele diz o seguinte, que a dor dos pecados é tão necessária para o perdão que sem ela nem mesmo Deus pode nos perdoar. Se não fizerdes penitências, perecereis igualmente, disse Jesus. Então o que acontece? Acontece que muitas pessoas vão se confessar, né? E elas, aqui ele diz, e esse é o erro de alguns que, ao se prepararem para a confissão, se empenham em recordar os seus pecados. Esse é o exame de consciência. A pessoa vai lá, faz o exame de consciência, tudo direitinho. Mas em nada se empenham em conceber uma verdadeira dor. Ou seja, você está arrependido desse negócio aqui que você escreveu mesmo? Quer dizer, não, eu não vou mais fazer isso. Principalmente se são pecados mortais, você está realmente dizendo, eu nunca mais vou fazer isso. Tá? Veja, pode ser que o seu... deixa eu usar aqui uma comparação com o pobre do São Pedro na última ceia. Pode ser que o seu arrependimento ele seja sincero, como São Pedro foi sincero na última ceia. São Pedro disse para Jesus, com sinceridade na última ceia, Jesus, eu vos amo, se me levarem para a prisão e se quiserem me matar, eu nunca irei trair. Não irei vos trair, ó meu Jesus. Foi isso que São Pedro disse na última ceia. E eu, sinceramente, eu acho que São Pedro, é opinião minha, né? Não é dogma de fé, mas é a minha opinião, eu acho que São Pedro foi sincero. O que acontece é o seguinte, é que embora ele tenha sido sincero, disposto, né, a morrer por Jesus, antes de pecar e de traí-lo, acontece que São Pedro tinha uma fraqueza. Então essa é a debilidade. O arrependimento foi sincero, mas frágil. E a gente precisa fortalecê-lo. Como que faz para fortalecer o arrependimento? Bom, a primeira coisa, né, é exatamente isso. Ou seja, nós pedimos a graça de uma contrição cada vez mais perfeita, cada vez mais profunda. Né? A condição, se ela é perfeita, já é perfeita, mas existem níveis de profundidade desse arrependimento. Então, assim, pode ser que a pessoa se arrependa com muita sinceridade, porém não tenha, né, digamos assim, aquela musculatura para manter aquela decisão, porque existe debilidade de vontade mesmo, existe fragilidade de vontade em muitas pessoas. E para fortalecer isso, que é a pergunta do Bernardo, onde que eu posso ter forças, né, para realmente chegar a essa atrição para a confissão, ou uma contrição, né, ali você precisa rezar. Você precisa, e uma das coisas mais eficazes nesse campo é a meditação sobre a paixão de Cristo. É você ver realmente o que é que o seu pecado fez. Olhar para o sofrimento de Cristo. Né? Última pergunta. Karina no Instagram pergunta o seguinte: no ato de contrição perfeita sem confissão com o sacerdote, pode-se comungar? Karina, não. Eu vou dizer por quê. Por causa da sacralidade do matrimônio, por causa da sacralidade do sacramento da Eucaristia, não é? Se você tem a oportunidade de comungar,
então se confesse antes. Porque uma coisa é você chegar a dizer, eu não tenho condições de me confessar. Como que eu vou pôr a minha alma em paz? Né? É a contrição perfeita. Né? Vá, faça, reze e se decida. Mas, com relação à Eucaristia, a sacralidade do sacramento da Eucaristia não nos autoriza a nos aproximarmos dele, né, nessas condições um pouco, né, frágeis, no sentido de que como é que ficou a sua certeza de você estar realmente em estado de graça, né? E essas coisas são difíceis. Então, existem algumas situações, como por exemplo, o Código de Direito Canônico prevê que na situação de um sacerdote que não tenha de jeito nenhum outra possibilidade, né, que ele faz o ato de contrição perfeita e promete se confessar, se ele é obrigado pelas circunstâncias a celebrar a missa. Mas esses são casos assim que até mesmo para o padre, né, a gente diz só em última necessidade, da última hipótese, da última coisa que realmente, porque é tal a sacralidade da Eucaristia que a gente não pode, né, dar esse passo assim com leveza, né? Então, comungar, não. Ou seja, prefira se abster, porque no fundo, hoje em dia a comunhão está tão disponível para a maior parte das pessoas, né, que não há gravidade e necessidade de comunhão, né? Então, fica essa instrução que geralmente é a regra geral que se dá aqui, a comunhão, você precisa primeiro se confessar, tá bom? Então, é simplesmente pela sacralidade e pela gravidade daquilo que é o ato da comunhão, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, uma alegria estarmos juntos nesta noite, né, responder um pouco suas perguntas, dialogarmos e vamos voltar a falar desses temas, né, mais vezes aí, vamos tratar, fica a promessa de tratar também a questão dos pecados veniais, como é que deve ser nosso comportamento do arrependimento com os pecados veniais, tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.